Bom, amores, para nós fazer o nosso vaso, a gente vai precisar de uma forma. A forma que eu utilizei foi madeirinhas achada de restos de construção, tá? Então, eu peguei a madeira e medi 80 centímetros de altura, porque é a altura do vaso que eu queria para plantar árvore, algum pé de fruta, tá? Então, aqui a medida foi 80 centímetros, a base foi 25. Eu não cortei certinho, tá, gente? Eu apenas preguei, assim, no formato que eu queria. E aí em cima, gente, eu medi em 50 centímetros, desculpa, 50 centímetros, tá? Ali, ó, tá vendo? Eu medi em 50 centímetros a parte de dentro, pra ficar assim do tamanho de um vaso max, tá? Que a gente compra nas lojas de jardinagem. Então, esse vaso aqui vai servir bastante pra gente plantar árvores. Olha, gente, aqui eu fiz um cortinho, tá? Dos dois lados da nossa forma, pra gente tá colocando arame. Isso eu fiz dos dois lados, tá, gente? Eu comprei arame galvanizado, que é baratinho, acho que eu paguei R$ 6 no rolo. Se você tiver outro arame aí na sua casa, pode usar também, mas esse aqui foi o mais baratinho que eu achei. O arame, gente, vai servir pra gente estar amarrando as nossas placas quando a gente for unir, tá? Todas as placas. Então, façam isso, senão vocês não conseguem depois unir as placas para estar formando o vaso, porque dá muito trabalho, elas ficam muito pesadas. Então, eu coloquei em todos os dois lados da nossa placa, tá? Não se esqueça de fazer isso, porque depois fica muito, muito, muito difícil. Então, ali, ó, tá vendo? Por isso que serve os buraquinhos ali, ó, pra tá apoiando o ferrinho, o arame que você for colocar dentro da sua forma, tá bom? Então, vocês façam isso, gente, sempre dobrando, tá? Pra ela ficar mais firme, porque o arame é fininho. Aí vocês, quando o cimento jogar o cimento, ele vai ficar duro. Aqui, gente, para o nosso cimento, eu estou utilizando uma medida. Então, nessa medida, eu utilizei duas medidas de areia para uma de cimento, tá? Qualquer pote que você for utilizar aí, você mede desse jeito. Aí você vai misturar o cimento com areia enquanto estiver seco, para ficar mais fácil, porque depois de úmido, ele não se mistura bem, tá? Então, você mexe enquanto ele estiver seco totalmente, tá, gente? Pra unir. Não importa a marca do cimento também, tá, gente? Eu comprei o cimento mais baratinho que tinha lá. Foi R$ 19 o saco. Deu pra mim fazer muita coisa com ele. Então a areia tem que ser peneirada. E agora, gente, é só ir adicionando água até você ver que a massa tá como se fosse massa de reboque, tá, gente? Quando os pedreiros vai rebocar a parede, mais ou menos daquele jeito. Vou mostrar aqui pra vocês como vai ficar, tá? Vou dar uma acelerada no vídeo em algumas partes para não ficar muito longo, senão vocês vão ficar cansativos. Gente, se vocês já estão gostando do vídeo aí, já deixa um like aí para não esquecer, para o YouTube recomendar o meu vídeo, tá? Eu gostei muito de fazer esse vaso e trazer aqui para vocês, né? Assim, não foi fácil editar, porque teve muitas partes aqui que eu tive que cortar, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Então, agora é só você mexer bastante para estar unindo o cimento, tá? Então, o principal da massa é você mexer bem para depois não ter rachaduras na sua placa, tá, gente? E lembrando, gente, pode usar areia grossa, mas peneire ela antes de misturar no cimento, tá? Para não ter pedras ou alguma coisa que faça com que o cimento rache depois. Então, o ponto da massa que eu tô fazendo, gente, é esse ponto aqui, ó. Parece uma mistura de bolo, sabe? Bem pesado mesmo, ó, tá vendo? E agora eu vou adicionar ali na forma, gente, ó. Eu já tinha feito placas aqui, tá vendo? Tem uma medida. Mais ou menos você vai ver a medida que você quer deixar. Eu deixei mais ou menos uns centímetros, tá? De cimento. Pra poder não ficar também tão fininha e quebrar a nossa placa, tá? E eu vou adicionando aqui. O meu pote é pequeno, então vou ter que fazer em duas partes o meu cimento. Aí eu vou adicionando, colocando sempre um papelão ou um plástico no chão para não grudar depois a placa, gente. E vou adicionando o cimento e sempre mexendo bem. Aí eu vou aqui ajeitando, colocando massa onde precisa.
e sempre alisando, tá, gente? Para não deixar também tão torta. Então, com a colher de pedreiro, você vai conseguindo fazer arrumando certinho, para não ficar uma parte mais grossa, outra parte mais fina. E eu faço isso em todo ele, tá, gente? Lembrando, gente, que você tem que ir molhando um pouco a placa quando estiver secando para não rachar. Aqui, gente, eu já fiz as placas, elas estão aqui em pé já, tá? Todas elas, são 4 partes. Ficou assim com um aspecto rústico, né? Depois a gente pode dar acabamento nela. E agora nós vamos unir, tá? Todas elas. Então, gente, aqui eu posicionei a placa, tá? Aonde eu vou deixar o vaso, porque depois ele fica muito pesado para você arrastar. Então, você vê onde você vai querer deixar teu vaso. E vou escorar ele aqui, grudando as partes, tá? Por isso que serve o arame, gente. O arame vai servir para você ter um apoio e também para o vaso ficar mais resistente. Você vai grudar um arame com o outro da outra placa, tá? Você faz isso em todas as 4 partes. Eu vou acelerar um pouco o vídeo aqui, gente, senão vai ficar mega longo e vocês não vão ter paciência de assistir. Então, vou fazer aqui e vocês vão verificando como que vai ficando. Lembre-se, gente, também de apoiar o seu vaso com alguma coisa, para depois, quando você pôr o cimento, ele não ficar torto, tá? Ele pode dar uma. Quando você for adicionar o cimento, ele pode dar uma mexida, então rachar a base depois, tá? Aqui, gente, para o nosso fundo, eu adicionei areia úmida. Vou estar socando essa areia um pouco, tá, gente? Uns 2 dedos de areia eu coloquei no fundo. E dou uma socadinha para planar essa areia aqui dentro, tá? E depois eu vou adicionar o cimento aos poucos, tá? Mas lembrando, gente, que vocês têm que dar uma molhada, porque senão o cimento não se une nas placas, tá? Eu já tava esquecendo aqui. Aí eu vou adicionando, dar uma umidade aqui nas nossas placas pro cimento se grudar, tá? Senão ele não gruda, ele começa a ressecar e acaba não grudando nas paredes onde a gente precisa para fazer o fundo. Aqui eu vou adicionar cimento, mais ou menos uns 2 dedos de cimento de altura, também para estar mais firme, tá? E não tá rachando depois. E aí vocês adicionando cimento e sempre ajeitando, tá, gente? Lembre-se sempre também, gente, quando você deixar mais ou menos uma meia hora o cimento ali, você vem com um pedacinho de mangueira e faz um buraquinho. Eu não consegui gravar, eu esqueci de gravar para vocês. Vocês têm que fazer a saída da água do vaso, tá? Então você pega um pedacinho de mangueira e força rodando ali no cimento, tá? Não se esqueça disso, senão o vaso fica incapaz de eliminar a água depois. Gente, chegou a hora da gente unir as partes, então você vai pegar cimento, tipo mesma massa, gente, e vai passando ali nas lateral, tá? Então você vai pegando com a ajuda de uma colher ou ajuda da mão mesmo e vai unindo as placas, tá? Com o cimento. Já jogar um pouquinho de água para facilitar e o cimento não ir secando. É só você fazer isso em todas as partes, tá? Para poder ficar firme o nosso vaso. Lembrando que pode ser uma camada bem generosa. Primeiro eu passo uma camada fininha, depois que ela der um pouquinho de secado, eu venho novamente com o cimento e dou outra, a segunda camada, tá? Para não ter perigo de rachar depois o nosso vaso.
Gente, por fora eu vou fazer a mesma coisa, com a mesma massa, só vou passar nesses vão com a luva, tá? Com a mão mesmo. E eu vou fazendo em todos os 4 lados do vaso, desse jeito aqui. Então, gente, depois que eu terminei de passar o cimento, ficou desse jeito aqui, ó. Depois, se você quiser vir com alguma coisa para dar acabamento melhor, aí fica a critério de vocês. Não se esqueça do buraquinho, como eu já falei. Aqui depois eu já fiz o buraquinho com a ajuda de uma mangueira, tá? Um pedacinho de mangueira, é só você fazer um buraquinho rodando até chegar na areia. E eu apoiei aqui, ó, tá vendo? Para ele não ficar torto. Um pedacinho de pedra ali na parede, apoiei do outro lado ali também. E ele ficou assim. Aqui, gente, pro acabamento eu tô dando uma aplicação com um pincel, tá? Eu adicionei cimento, água e um pouco de cola, tá? Pra dar o acabamento e também tá selando nosso vaso, pra depois não dar infiltração ou ele embolorar, tá? E é só você ir aplicando no seu vaso, gente. A não ser que você queira também passar massa corrida, aí fica a critério de vocês. Você pode é, pondo também piso também, tem gente que coloca piso no vaso, fica super bonito também, fica muito legal. Mas o meu eu vou fazer assim, gente, aí fica a critério de vocês, tá? O acabamento, a pintura também. O meu eu não vou pintar agora porque eu não comprei tinta ainda, tá, gente? Então ele vai ficar desse jeito. Aí ficou assim, gente, ele pronto, tá vendo, ó? Com o nosso acabamento de cimento, cola e água. Por dentro também eu dei uma camada, tá, gente? Por dentro eu não fiz muito acabado não, porque vai terra. Então, ó lá, o buraquinho ficou bem feitinho da saída de água, tá? Então, o acabamento fica aí pra vocês. Gente, aqui eu plantei um pé de coco. Esse pé de coco aqui tava num vasinho. Eu tinha mostrado no Instagram que eu tinha feito uma mudinha de um coco, né? E eu resolvi plantar ele aqui. Vou deixar ele aqui até o tempo, assim, que eu ver que ele tá conseguindo ficar no vaso. Mas ele tá muito bonito aqui. Então o vaso ficou bem grande, gente. Olha aqui. Eu fiz 2, tá? Esse aqui, se vocês quiserem um molde depois, eu posto aqui pra vocês. Esse aqui eu fiz com pezinho. E o molde dele foi diferente desse aqui, tá? Esse aqui tá faltando acabamento por dentro. Aqui tá faltando pintura, tá, gente? Ali eu dei uma rebocada porque eu passei um pincel, ele ficou diferente a cor, porque eu espirrei tinta ali, tá? Aí ficou manchado de branco, aí eu resolvi passar um pouquinho de massa de novo, tá? Do acabamento de novo, só que era feito de outra forma. Aí ficou aquelas manchinhas ali, sabe? Mas ainda vou pintar ele, tá? Eu ainda não comprei a tinta pra pintar. Tá ali, o importante é que tá impermeabilizado, tá plantado o meu pé de coco. Aqui também tá impermeabilizado. Ele, só o molde é diferente, tá, gente? Depois, se vocês quiserem, eu não plantei nada lá ainda. Só tem um pouquinho de terra que eu joguei ali. Eu deixo o molde aqui pra vocês, eu trago o vídeo pra vocês. Coloquei terra vegetal junto com terra misturada. Aí coloquei umas casquinhas de coisa que tinha ali. Mas aqui eu não cobri ainda o coco, tá vendo? Tá no coco ainda, ele tá rachando aos poucos. Isso aqui eu vou deixar por conta dele rachar, tá? Então, é isso, gente. Tá nascendo uns matinhos aqui já, aqui arrancando. E espero que vocês tenham gostado. É uma economia, né, no bolso da gente, a gente fazer o próprio vaso, porque um vaso desse não é barato, tá? Então, agora o acabamento... eu vou dar acabamento nele, depois se vocês quiserem foto, vou deixar lá no Instagram, o Instagram, tá? É @cirsupermami, posto tudo lá, gente. Então corre lá e já siga a gente lá no Instagram. E é isso. Se inscreva no canal, deixa um like aí, sujei minha unha de terra, deixa o like aí, tá? Que eu venho trazer mais vídeos assim pra vocês, se vocês quiserem, tá?